Fala meus amigos, Jean Crisley na área do canal Probabilize. Eu vim trazer para vocês hoje as melhores dicas e palpites da quarta-feira, dia 18 de março. Então sem mais enrolação, bora lá! Meus amigos, hoje tem jogo bacana, hoje tem jogo legal. Temos Champions League e o Campeonato Brasileiro. Falando em Brasileirão, no último domingo, lá no nosso grupo gratuito, batemos um bingo odd 4,17. E a nossa entrada, a sexta entrada, do projeto Brasileirão foi green também. E o melhor, pessoal, é tudo gratuito. Então você que não quer ficar de fora, aproveitando, já entra no nosso grupo gratuito, o link tá fixado aqui no comentário e vem pegar mais entradas. Então bora começar! Vamos começar, pessoal. Champions League às 14h45, a equipe do Barcelona recebe o Newcastle lá no Camp Nou. Pessoal, os últimos 5 jogos do Barcelona dentro de casa foram 5 vitórias. Mercado de gols vem muito forte. Os últimos 5 jogos do Newcastle fora de casa, apenas uma derrota, e 4 vitórias. Mercado de gols também vem forte. Pessoal, o primeiro confronto foi 1-1 na casa do Newcastle. Eu acredito que nesse jogo o Barcelona não perde. Então, dupla hipótese para o Barcelona e para o Barcelona se classificar. É um jogo legal para gols também. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Barcelona e Newcastle. Partida para 1,5. 90% tem muito valor. Partida para um gol no primeiro tempo, pessoal. Um golzinho ali no primeiro tempo, 80%. Tem valor também. Escanteios, 7,5 para o Barça, média muito alta. E 5,9 para o Newcastle. Pessoal, se o jogo ali tiver 0-0, com alta intensidade, dá para buscar um canto limite no primeiro tempo ou no segundo tempo também, se o jogo estiver empatado ou o Barcelona estiver perdendo. Race 3 cantos a favor do Barcelona eu gosto, e para o Barcelona ter mais cantos no primeiro tempo eu acho que tem valor. Cartões 1,7 e 2,4. Pessoal, por ser um jogo decisivo, um cartãozinho para cada equipe tem muito valor. Próximo confronto, pessoal, ainda na Champions League, às 17 horas, a equipe do Bayern de Munique recebe a Atalanta. Pessoal, esse jogo aqui já foi, convenhamos. O primeiro confronto lá na Itália foi 6-1 para o Bayern de Munique. O que a gente faz em pré-live? Eu não vou fazer nada, pessoal. Eu vou ficar de fora desse jogo. Vou mostrar as probabilidades de vocês, mas em pré-live eu vou ficar de fora. Se durante o jogo ali a Atalanta fizer 2, 3 gols ali, acho muito difícil, dá para pegar algo no ao vivo. Então vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Bayern de Munique e Atalanta. Partida para 1,5. 100%, mas o jogo, pessoal, como eu falei para vocês, já está praticamente decidido. Se vocês quiserem entrar durante a partida, no 1,5 ali, ver que a intensidade está alta, dá para entrar também, viu? Porque em pré-live é 100% para sair 1,5 gols. Um golzinho no primeiro tempo, 85%. Escanteios 5,6 e 5,8 e cartões 2 para o Bayern e 1,9 para a Atalanta. Próximo confronto, pessoal, ainda na Champions League, às 17 horas, o Liverpool recebe o Galatasaray. Primeiro jogo foi 1-0 para o Galatasaray lá na Turquia. Agora é o jogo na Inglaterra, no campo do Liverpool. Pessoal, os últimos 5 jogos do Liverpool em casa foram apenas uma derrota, que inclusive foi para o Manchester City, veio de 3 vitórias e apenas um empate. O Galatasaray jogando fora de casa, 2 derrotas e 3 vitórias. Pessoal, é um jogo equilibrado. Porém, dentro de casa, o Liverpool é favorito, tem mais time na minha opinião. Acredito que o Liverpool ganha um dos tempos ou até mesmo o jogo. Quer mais na segurança? Dupla hipótese para o Liverpool. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Liverpool e Galatasaray. Partida para 1,5. 75%.
Escanteios 6.9 e 5.5. Pessoal, como o Liverpool precisa do resultado, ele vai começar atacando desde o começo da partida. Então eu acredito, race 3 cantos a favor do Liverpool e para o Liverpool ter mais escanteios no primeiro tempo. Então vai começar o jogo, a tendência, né, é começar o jogo com muita intensidade. Vamos falar um pouquinho de cartões. 1.3 e 1.9. Pessoal, eu acredito pela intensidade do jogo, por ser jogo decisivo, um cartãozinho para cada equipe. Próximo jogo na Champions League, pessoal, às 17 horas, a equipe do Tottenham recebe o Atlético de Madrid. Primeiro jogo foi 5-2 para o Atlético de Madrid. Se o Tottenham quiser alguma coisa nesse confronto, pessoal, vai ter que se lançar para frente. Eu acredito que é um jogo legal para gols, 1,5 nessa partida tem muito valor, e para o Tottenham ter mais cantos no primeiro tempo ou um race 3 cantos a favor do Tottenham. Os últimos 5 jogos do Tottenham em casa foram apenas uma vitória, 3 derrotas, vem de 3 derrotas seguidas inclusive, e um empate. O Atlético de Madrid jogando fora de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Como eu havia falado para vocês, é muito difícil para o Tottenham buscar, mas se ele quiser alguma coisa, vai ter que se lançar desde o início da partida. Ou ele vai fazer, ou ele vai tomar. Então, pessoal, vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Tottenham e Atlético de Madrid. Partida para 1,5. 90%, pessoal. Partida para 2,5. 75%. Um golzinho ali logo no primeiro tempo. Tá para probabilidade 90%, tem muito valor. Escanteios 3.5 e 5.10 para o Atlético. Cartões 2.7 e 1.8. Pessoal, um cartãozinho também para cada equipe. Agora vamos de Brasileirão. Ô, Brasileirão! Brasileirão! Todas as torcidas bati na palma da mão. Campeonato Brasileiro, 7ª rodada do Brasileirão, pessoal. Então, se tem rodada do Brasileirão, tem a nossa entrada do projeto, pessoal. Como vocês sabem, a gente está fazendo um projetinho do Campeonato Brasileiro. A cada rodada, a gente faz uma entrada. Temos uma banca separada apenas para esse projeto, e a cada rodada a gente faz uma entrada e é totalmente gratuito, pessoal. Então bora começar as análises do Brasileirão. Às 19 horas o Bahia recebe a equipe do Red Bull Bragantino. Pessoal, o Bahia faz uma boa campanha, vem na 4ª colocação, ainda não perdeu no campeonato. E o Red Bull Bragantino vem na 9ª posição com apenas uma vitória. Os últimos 5 jogos do Bahia em casa, nenhuma derrota, foram 3 vitórias e 2 empates. O Red Bull Bragantino jogando fora de casa oscila, foram apenas uma vitória, que foi contra o Coritiba, 3 empates e apenas uma derrota. Pessoal, para esse jogo, dupla hipótese para o Bahia ou para o Bahia vencer um dos tempos, tem muito valor também. Mercado de gols, um golzinho do Bahia, acredito que tem muito valor. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Bahia e Red Bull Bragantino. Partida para 1,5, 84%. Escanteios, 6.5 para o Bahia, 4.6 para o Bragantino. Pessoal, jogo legal para cantos também, viu? Race 3 cantos a favor do Bahia. Para o Bahia ter mais cantos no primeiro tempo, também vejo valor. Cartões 1.50 e 4.6. Um cartãozinho também para cada equipe. Próximo jogo no Brasileirão, pessoal, às 19 horas, o Palmeiras recebe a equipe do Botafogo. Pessoal, o Palmeiras vem na vice-liderança, apenas uma derrota em 5 jogos do Brasileirão. E o Botafogo vem na 17ª posição, zona de rebaixamento. Apenas uma vitória em 4 jogos. Pessoal, o Palmeiras, os últimos 5 jogos do Palmeiras dentro de casa foram 5 vitórias. Ainda mais com o retorno do Allianz Parque. O Botafogo jogando fora de casa oscila, 3 derrotas, uma vitória, foi em cima do Boa Vista, e um empate. Pessoal, o Palmeiras, olhando os retrospectos aqui das equipes, leva vantagem. Só que nos últimos confrontos de Palmeiras e Botafogo dentro da casa do Palmeiras, olha só o retrospecto. Aqui foi pelo Mundial, então foi 0-0 a partida e o Palmeiras ganhou na prorrogação.
Pelo Campeonato Brasileiro 2025, empate. Botafogo ganhou, comando do Palmeiras em 2024. Pela Libertadores 2024, empate. E o Botafogo ganhou no Brasileirão em 2023, lá na casa do Palmeiras também. Então é uma pedrinha no sapato do Verdão. Mas apesar de todo esse retrospecto, o Palmeiras vive uma boa fase, uma fase melhor do que o Botafogo. Eu acredito dupla hipótese para o Palmeiras, ou para o Palmeiras um pouco mais arriscado, vencer um dos tempos. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Palmeiras e Botafogo. Partida para 1,5, 59%. Escanteios, 4,3. E apenas 1 para o Botafogo, média muito baixa para o Botafogo. Pessoal, dentro de casa o Palmeiras começa em alta intensidade. Eu acredito race 3 cantos a favor do Verdão e para o Palmeiras ter mais cantos no primeiro tempo também. Cartões, 2 para o Palmeiras e 3 do Botafogo, um cartãozinho também para cada equipe. Próximo jogo no Brasileirão, pessoal, às 19h30, o Atlético Paranaense recebe a equipe do Cruzeiro. Que fase o Cruzeiro tá tendo esse 2026, hein? O Atlético Paranaense vem na 10ª posição e o Cruzeiro é o vice-lanterna, ainda não venceu no campeonato, pessoal. Os últimos 5 jogos do Furacão em casa, 2 derrotas seguidas e vem de 3 vitórias. E o Cruzeiro jogando fora de casa veio de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Pessoal, a fase do Cruzeiro é pior do que a do Atlético. Nesse jogo, nesse confronto, eu acredito dupla hipótese para o Furacão, para o Atlético Paranaense. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Atlético Paranaense e Cruzeiro. Partida para 1,5, 75%. Escanteios, 8 para o Atlético Paranaense, média muito alta. E para o Cruzeiro, 4,6. Pessoal, é o mesmo do Palmeiras, né? O mesmo jogo do Palmeiras, a mesma situação. Se o jogo tiver pegado alta intensidade, dá para buscar um canto limite no primeiro tempo ou no final do jogo. Pré-live, race 3 cantos, né? Para o Atlético Paranaense fazer 3 cantos primeiro do que o Cruzeiro e para o Atlético ter mais cantos no primeiro tempo do que o Cruzeiro também. Cartões, 2 para cada, um cartãozinho para cada, pessoal, acredito que tem muito valor também. Mais um jogo do Brasileirão, pessoal, às 20 horas, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo. São Paulo que vem na liderança com 16 pontos de 18 disputados. E o Atlético Mineiro vem na 16ª posição, beirando zona de rebaixamento. Os últimos 5 jogos do Galo em casa, pessoal, é o rei dos empates. O mercado de gols vem bem, apenas uma vitória, que foi contra o Internacional 1-0. O São Paulo jogando fora de casa vem bem também, foram 4 vitórias e apenas uma derrota, que foi para o Palmeiras. Em questão de resultado, pessoal, eu acredito num handicap 1,5 positivo pro São Paulo, ou seja, o São Paulo pode perder até de 1-0, que ainda a gente recebe o green. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Atlético Mineiro e São Paulo, partida para 1,5, 67%. Escanteios, 4,3 e 5 para o São Paulo. E cartões 1,6 e 2,6. Acredito também, pessoal, em um cartãozinho para cada equipe. Seguindo com mais um jogo do Brasileirão, pessoal, às 20 horas, o Mirassol recebe a equipe do Coritiba. Joguinho legal para gols, viu, pessoal? O Mirassol, no campeonato, ele vem na 13ª colocação e o Coritiba na 6ª posição. Questão de gols, pessoal. Os últimos 5 jogos do Mirassol, o mercado de gols vem muito forte. O Coritiba, fora de casa, o mercado de gols vem melhor ainda, muito bem também. Em questão de gols, pessoal, eu acredito em ambas marcam ou 1,5 nessa partida, um ou outro, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Mirassol e Coritiba, partida para 1,5, 100%, pessoal. Mas lembrando, sempre que dá 100% assim, toma cuidado, que às vezes pode acontecer um 0-0 ou 1-0, tá? Partida para 2,5, 84%. Gol no primeiro tempo, também está marcando 100% de probabilidade, pessoal, tem muito valor. Escanteios, 6,6 e 4,3, joguinho legal para escanteios, viu, pessoal? Porque as duas equipes atacam bastante, então bem provável dos cantos irem saindo.
E cartões 2.6 e 1.6 também. Pessoal, também um cartãozinho para cada equipe. Seguindo com o Brasileirão, pessoal, às 21h30 o Santos recebe a equipe do Internacional. Pessoal, o Santos vem na 14ª posição e o Internacional é o lanterninha do campeonato, pessoal. Dos últimos 5 jogos do Santos em casa, nenhuma derrota. Foram 3 empates e 2 vitórias. E o Inter jogando fora de casa apenas uma vitória, que foi no Campeonato Gaúcho ainda, sobre o Ipiranga. Foram 2 empates e 2 derrotas. Em questão de resultado, pessoal, Santos para ganhar um dos tempos ou dupla hipótese para o Santos. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Santos e Internacional. Partida pro e-mail 84%, tem valor, pessoal, esse 1,5. Escanteios 5.3 e 9.6 para o Inter. Pessoal, partida boa para cantos. O Inter, pessoal, mesmo jogando fora de casa, ele cria bastante. E os cantos vão saindo, você vê que a média é alta. Então, no primeiro tempo ou no final do jogo, se o jogo estiver equilibrado, dá para pegar um canto limite, tanto no primeiro, tanto no final do jogo também. Pré-live, linha 5,5, 6,5, dá para pegar também para compor o seu bilhete. Cartões 3.6 para o Santos e 1.3 para o Inter. Pessoal, um cartãozinho também para cada equipe, veja o valor. E para finalizar as nossas análises de hoje, pessoal, vamos com um jogão, alerta de jogão. Vasco da Gama contra Fluminense às 21h30. Pessoal, que virada de chave do Vascão, hein? Depois que o Renato entrou no time, virou a chave do time do Vasco. Ganhou do Palmeiras e empatou um jogão incrível ali contra o Cruzeiro lá em Minas. Pessoal, os últimos 5 jogos do Vasco, o mando do Vasco, foram 2 derrotas e 3 vitórias. Fluminense jogando fora de casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense também vem fazendo uma boa campanha, pessoal. Jogão. Nesse confronto, em questão de resultado, eu tô fora, pessoal. Porque como é um clássico, eu acredito que é um jogo bem equilibrado. Questão de gols, 1,5 nessa partida tem valor e ambas marcam também. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Vascão e Flusão. Partida para 1,5, 84% tem valor. Golzinho no primeiro tempo, pessoal. 84% também tem o seu valor. Escanteios, 10.3 para o Vasco, pessoal, e 6.3 para o Flusão. É uma partida para escanteios. Linha 5,5, 6,5 até 7,5 em pré-live. Você vê ali que o jogo tá pegado, tá disputado, tá com uma alta intensidade. No primeiro tempo dá para pegar um canto limite e no final do jogo também um canto limite. E é clássico, pessoal. Cartões, é clássico. A média tá 2 para o Vasco e 2.6 para o Flusão. Um cartãozinho para cada equipe para ir tranquilo. Um pouquinho mais arriscado, 2 cartões para cada equipe. Vamos de palpite? Vamos pro palpite da quarta-feira. Meus amigos, antes de falar o palpite da quarta-feira para vocês, chegou o momento do like. Então coloca o seu dedinho aí, dê o like, comenta no nosso vídeo, compartilha se você gostou. O seu feedback é muito importante. Agradeço a todos por ter chegado até aqui e vamos de palpite? Palpitão na tela. Pessoal, e o palpite vai ser pro Barcelona se classificar para a próxima fase da Champions League. Primeiro jogo foi 1-1, agora o Barça joga em casa. O Barcelona classificar e para o Bahia não perder o jogo, pessoal. Dupla hipótese para o Bahia. Então esse foi o nosso palpite da quarta-feira, pessoal. Vamos ter outras entradas, vamos ter a nossa 7ª entrada do projeto Brasileirão. Vamos ter bingo também. Como eu havia falado para vocês, domingo a gente pegou um bingo no Brasileirão. Vamos buscar nessa quarta-feira também. Então, pessoal, o link do nosso grupo gratuito está aqui embaixo. Entra no nosso grupo gratuito e vamos para cima. Pessoal, agradeço a todos para quem ficou até aqui no vídeo. E é como eu sempre falo para vocês, tenham gestão de banca e vão para cima. Tamo junto!